texto não dá para saber ainda o porquê. Só quando nós entramos no capítulo 19, nós nos deparamos com uma narração terrível. Não sei se vocês já leram Gênesis 19, tem ali uma narrativa muito forte, muito forte. Tem algumas crianças aqui? Não tem nenhuma criança. A Bíblia a gente acha que são textos, textos bonitinhos, com histórias bonitinhas. Quando nós nos deparamos com, por exemplo, Gênesis 19, a gente vê que existe aquilo que é o ser humano, às vezes produzindo aquilo que é mais violento e cruel possível. No primeiro momento, ainda em Gênesis 18, não aparece porque Deus está revoltado com Sodoma e Gomorra. Aparece só que Deus quer destruí-la. E ainda Abraão tenta interceder por essas cidades. Tem um texto que aparece de vez em quando na Sagrada Escritura, que é um texto muito bonito, parece uma barganha entre Deus e Abraão. Mas se tivessem só 50 justos, o Senhor escreve, não, se tivessem 50, mas se fossem só 30, mas se fossem só 20, no final da história, parece que o único justo era Ló, que tem que fugir da cidade, porque ela realmente é destruída. Um dos primeiros elementos de intercessão, digamos assim, da Sagrada Escritura. Abraão se coloca entre Deus e esse povo para salvar. E intercessão para nós é um elemento muito presente, sempre foi muito presente. Toda a nossa devoção, até mesmo pelos santos, toda a devoção que nós temos em tantos modos, o fato de rezar um pelo outro, é porque a gente acredita ainda nessa intercessão, que eu posso me colocar entre alguém e Deus e pedir para essa pessoa, pedir a Deus que tenha misericórdia dessa pessoa. Isso que é a oração de intercessão que já aparece aqui em Gênesis 18. E Abraão parece realmente um negociador do Oriente Médio, como é muito comum. Pensa assim, sempre diminuindo o número de pessoas para ver se ele consegue salvá-los. Em 19 aparece essa narrativa muito pesada, muito forte, porque Deus condena Sodoma e Gomorra. Aparecem 2 anjos de Deus nessa cidade e aparece um grupo de homens muito mal intencionados, digamos assim. Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, essa leitura do capítulo 19 pode levar 2 interpretações diferentes. Talvez aquela que ficou na imagem popular, pelo total descontrole de sua vida sexual. Inclusive a palavra Sodoma já é adjetivo, a gente sabe de tantas coisas. Porém também existe uma reflexão, isso talvez bate com o Novo Testamento, de que essas cidades foram destruídas por não serem cidades hospitaleiras. Ou seja, Deus envia seus anjos para essa cidade e esses anjos não são bem tratados, não são tratados com hospitalidade. Por que isso é importante, essa segunda reflexão? Porque Jesus fala muito de Sodoma e Gomorra. Quando Jesus passa em uma cidade, faz um milagre, anuncia o Evangelho e o povo simplesmente não se converte. O povo responde, o povo parece que não muda de vida. Várias vezes Jesus repete o discurso. Ó Cafarnaum, ó Corazim, vocês terão um destino pior do que Sodoma e Gomorra, porque o próprio Deus passou, não foi só um anjo de Deus, foi o próprio Deus que passou ali. E da mesma forma, vocês não o acolheram. Talvez esse também seja o motivo para a destruição dessas 2 grandes cidades. Ok, vamos passando todas essas partes aqui. Ló também da sua saída da cidade, da sua fuga, tudo aquilo que acontece com Ismael, com sua mãe Agar. Vamos chegar a Gênesis 22. Lembra que existe um primeiro chamado de Abraão, desde o início que nós falamos, Lech Lecha. Existe um outro Lech Lecha que aparece em Gênesis 22, que aparece na frase, ali no versículo 2 ali. Deus diz: toma teu filho, teu unigênito, aqui tu amas, Isaque,
E dirige-te, aqui é traduzido como dirige, mas é vaga. Dirige-te à terra de Moriá. Esse dirige-te é mais um legal. No primeiro chamado de Deus, Abraão olhou para o passado e teve que renunciar todo o seu passado para seguir a vontade de Deus. Nesse segundo chamado dele, ele olha para o futuro, ele vê que só tem um filho e Deus está pedindo dele toda a sua garantia de promessa, aquilo que é, digamos assim, o fruto de toda a sua alegria, a sua maior glória, a sua maior conquista na vida. E Deus pede a vida de Isaac. Como nós, cristãos, podemos entender essa difícil e dura passagem? De vários modos. O primeiro é um texto que contraria um hábito muito comum nos tempos desse povo, especialmente nos povos vizinhos. As populações que habitavam depois do Jordão, os amonitas, os moabitas, entre os elementos dos seus ídolos havia aquele do sacrifício humano. Eram povos que para atender os deuses, ou para fazer uma oferta aos deuses, eles sacrificavam pessoas. E não eram qualquer pessoa, geralmente eram crianças. Então acontecia também mesmo de reis, para garantir uma bênção, digamos assim, de algum dos deuses, Moloch, o Beelzebub, tantos deuses que eram os deuses dessa região. Eles sacrificavam o próprio filho, era comum esse hábito, esses rituais. Então, quando vemos nessa imagem Deus que segura a mão de Abraão, Deus que segura Abraão e não deixa que ele faça o sacrifício, essa mão do anjo que segura Abraão de fazer o sacrifício é o sinal maior que para o povo de Deus não pode haver nenhum tipo de sacrifício humano. O sacrifício de Abraão não é tanto para provar para Deus que Abraão tinha uma grande fé. É talvez para provar para Abraão mesmo que ele tinha uma grande fé. Porque se até mesmo a coisa que ele mais amava no mundo, ele seria capaz de renunciar. Não tem mais nada que coloque um obstáculo entre ele e Deus. A partir de agora ele pode amar Isaac tanto que ele quiser. Porque ele sabe que até aquilo que ele mais ama, ele pode oferecer a Deus. E às vezes para nós também, uma pessoa que nós amamos muito, vem para Deus, mas será que eu estou amando Deus sobre todas as coisas? E às vezes a proximidade com algumas pessoas nos coloca essa dúvida. E em Deus, nós podemos amar essa pessoa o tanto que nós quisermos. Se for só uma relação normal, podemos o risco de idolatrar essa pessoa. Mas em Deus nós podemos amar o tanto que nós quisermos. Existe na tradição judaica, hebraica, e também até na carta aos Hebreus, uma explicação para Abraão realmente ter aceitado, digamos assim, a sugestão de Deus e estar disposto a matar Isaac. Existem alguns textos da tradição hebraica que dizem que Abraão poderia até mesmo sacrificar Isaac. Por quê? Porque ele sabia que Deus teria o poder de trazê-lo de novo à vida. A fé de Abraão era tão grande que mesmo se ele matasse Isaac, Deus poderia trazê-lo. É um dos primeiros testemunhos de ressurreição, já era uma tradição muito antes do cristianismo. E a carta aos Hebreus vai ler da mesma forma. Abraão poderia até mesmo ter matado Isaac, porque sabe que Deus, só Deus, pode até mesmo tirar alguém da morte e trazer para a vida. Depois, claro, não tem como pensar nessa imagem sem lembrar do sacrifício de Deus Pai. Não é verdade? Abraão, ali diante do seu filho, quase sacrifica, não sacrifica, no monte chamado Moriá, que segundo a tradição fica em Jerusalém. Temos Jesus Cristo em Jerusalém, Monte Calvário. Com uma diferença: nesse caso, o sacrifício acontece, o sacrifício de Deus Pai acontece. Então a figura de Isaac lembra um pouco também a situação do sacrifício de
de Jesus Cristo. Letra I, fala da morte,